Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo, neste 6 de novembro de 2025. Eu saúdo a Laura Couto, que está sempre com a gente aqui na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde. Laura, você falou Quixadá, Ceará, apareceu o Chico Saí atrás de você. Chico Saí e Gabi Varela já se preparando também para o N2, né? ICL Notícias, segunda edição. Boa tarde para todas e todos. Boa tarde para você que mora nesse país em que o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, quer ajudar de qualquer maneira o Jair Bolsonaro. Ele é advogado do Bolsonaro? Ele trabalha para o Bolsonaro? Olha, o Ibanez Rocha fez um pedido fora de hora para o STF, dizendo, será que o Jair, se for condenado, tem condição de ir para Papuda? Olha, levou um chega para lá, um alto lá do Xandão. Falou, olha, não é hora de levantar essa questão, quem decide isso é o juiz e não o governador do Distrito Federal, que quando teve 8 de janeiro, não pôs a polícia para evitar aquele quebra-quebra. Ao contrário, Ibanez Rocha, né, todos os indícios de que ajudou naquilo ali. Acabou ficando fora da denúncia, mas mostra que é um bolsonarista tentando proteger agora o Bolsonaro, tentando mostrar, será que ele deve ir para Papuda? Calma, Ibanez, a hora do Jair está chegando e já já nós vamos saber onde ele vai cumprir a merecida pena de 27 anos de cana. Já já voltamos a esse tema, já já. O mundo de olho na Amazônia. Olha só, esta quinta-feira marca o início das atividades da COP30 em Belém, no Pará. Mas o começo oficial mesmo da COP está previsto somente para o dia 10, na próxima segunda-feira. As coisas se adiantaram porque este ano o Brasil, quis inovar e reuniu os líderes globais antes do evento para uma cerimônia de abertura, a chamada Cúpula dos Líderes. Está aí a manchete do nosso ICL Notícias, Cúpula de Líderes, debate fundo de florestas e dá a partida oficial na COP30. Então, os líderes começaram a chegar a Belém do Pará. Os eventos acontecem no Parque da Cidade, que foi construído especialmente para abrigar a COP30. Outro dia a gente viu a Cristina Serra já transmitindo diretamente de lá. Olha que bonito o parque, gente. Foi construído ali em Belém, especialmente para receber a COP30. Quem está só nos ouvindo, vale a pena olhar agora as imagens na tela, as imagens aéreas, as imagens do Parque da Cidade, onde acontecem os principais eventos da COP30. São as imagens que a gente traz agora no ICL Urgente. Bom, o presidente Lula recebeu hoje autoridades estrangeiras que já chegaram a Belém para participar da cúpula de líderes. Mas teve gente que não apareceu. Olha aí o Lula recebendo o Petro, hein? O Petro, presidente colombiano, Janja e Lula recebendo Petro e me parece que a companheira dele também chegando da Colômbia, especialmente para esse encontro. Laura, o Petro veio, mas teve gente que não apareceu, inclusive gente aqui de perto, da América do Sul. Rodrigo, infelizmente, vários líderes globais importantes não vão participar diretamente da COP30. Entre os ausentes estão Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Javier Milei, presidente da Argentina, Xi Jinping, presidente da China, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, e o Vladimir Putin, presidente da Rússia. E entre esses países, só os Estados Unidos e a Argentina não devem enviar nenhum representante oficial. Mesmo assim, isso não significa que o evento vai ter pouca gente, Rodrigo? Pelo contrário, na verdade, delegações de 170 países já confirmaram presença na COP30 e, para a gente ter uma noção, só a delegação da China tem cerca de 80 pessoas. E no total, a previsão é de que 50 mil pessoas estejam na capital do Pará durante a conferência aí do clima da ONU, Rodrigo. Muito bem, então tem uma diferença importante, quer dizer, Donald Trump não vem e é um negacionista do clima e nem mandou comitiva, nem para as discussões técnicas. O Javier Milei da Argentina segue esta mesma linha. Já o Xi Jinping não veio por razões de agenda, mas mandou uma grande comitiva indicando que a China considera prioridade debater como é que o planeta Terra pode fazer para evitar uma crise climática irreversível. Então, a ausência de Xi Jinping não significa que a China esteja ausente dos debates.
Já no caso dos Estados Unidos e da Argentina, a ausência dos líderes significa que os países praticamente não participam desse debate, especialmente os Estados Unidos, com o negacionismo do clima como bandeira do governo de Donald Trump. Ainda assim, como disse a Laura, mais de 170 delegações e 50 mil pessoas são esperadas durante os debates lá em Belém do Pará. O presidente Lula discursou hoje na abertura da cúpula dos líderes da COP30. Lula iniciou sua fala defendendo a superação do uso de combustíveis fósseis. Interessante isso, né? Porque o discurso acontece logo depois do governo Lula ter defendido e aprovado a exploração de petróleo ali na foz do Amazonas, que é uma grande polêmica com os ambientalistas. Vamos ver o discurso, esse trecho do discurso de Lula hoje, lá na cúpula de líderes em Belém do Pará. Vamos lá. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Bom, ele pode dizer superar a dependência dos combustíveis fósseis é um caminho, enquanto não se supera, o Brasil vai explorar, né, também petróleo ali na foz do Amazonas. Mas é uma fala que chamou a atenção na abertura. O presidente comprando esta agenda de que é preciso superar esta fase, né, que vem desde a Revolução Industrial e acelerada no século XX e século XXI, do uso do petróleo, dos derivados de petróleo e a queima de carbono, né? O presidente também afirmou que a defesa do meio ambiente precisa estar alinhada com justiça social. É um discurso que o Lula repete sempre que vai a estes fóruns ambientais. É preciso ter justiça social para os povos que vivem nas regiões que se pretende proteger. Vamos ver também esse trecho de Lula no seu discurso de abertura. Vamos lá. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e cindiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. Será impossível contê-la sem esperar as desigualdades dentro das nações e entre elas. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. É isso, o Lula, a gente trouxe esses dois trechos. Teve mais um importante, viu? Em que o Lula fala sobre a preservação das florestas e os mecanismos que podem ser adotados para esta preservação. A Laura Couto traz mais detalhes para a gente sobre esse trecho também. Laura. Rodrigo, dezenas de jornais publicaram hoje um artigo do presidente Lula pedindo menos discurso e mais ação aos líderes que participam hoje da COP30. E justamente depois de defender mais ação no artigo, o Lula lançou o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre. A proposta, que foi feita hoje durante o almoço com lideranças mundiais, já conta com o apoio da Noruega, da França, da Indonésia, da Alemanha e Portugal, que somam junto com o Brasil um aporte total de 5,5 bilhões de dólares. Vamos ver o que o Lula disse sobre isso, Rodrigo. As florestas valem mais em pé do que derrubadas. Elas deveriam integrar o PIB dos nossos países. Os serviços ecossistêmicos que prestam para a humanidade precisam ser remunerados, assim como as pessoas que protegem as florestas. Os fundos verdes e climáticos internacionais não estão à altura dos desafios que a mudança climática nos coloca. O TFFF não é baseado em doação. Seu papel será complementar aos mecanismos que pagam pela redução de emissões de gás de efeito estufa. Investimento soberano de países desenvolvidos em desenvolvimento vão alavancar um fundo de capital misto. O portfólio vai se diversificar em ações e títulos. Os lucros gerados serão repartidos entre os países de florestas tropicais e os investidores. Os recursos irão diretamente para os governos nacionais, que poderão garantir programas soberanos de longo prazo. O Lula explicou, quer dizer, não é doação. Forma-se um fundo
multibilionário que parte, sim, de doações de alguns países. A gente citou aqui Indonésia, França, Alemanha, Portugal, Noruega, já doaram, além do Brasil, né, para esse fundo. Mas não é que pega o dinheiro e doa assim, não. O fundo gera investimentos e o lucro que vier desses investimentos aí sim pode ser aplicado em projetos em cada um dos países. E não é um fundo para o Brasil. Há outros países pelo mundo que preservam suas florestas tropicais, né? Na África, o Congo, a Indonésia, na Ásia e o Brasil. De cabeça, me parece que são os três países que têm as maiores áreas preservadas de floresta. Então a ideia é um fundo que permita que esses países mantenham as suas florestas de pé e que elas tenham valor de pé com as árvores, que não tenham valor quando você derruba para gerar pasto para o gado ou área de plantação de soja, como acontece no caso brasileiro. Então, tem uma pressão muito alta do capital, do agronegócio, preciso dessa área para plantar mais soja. Você tem um fundo do outro lado que fala, mantenha a floresta que você vai ganhar mais com a floresta de pé. Essa é a ideia, estou simplificando aqui, mas essa é a ideia do fundo que o Lula apresentou hoje nesta COP30 e que já tem o aporte de vários países, é importante. Bom, vamos seguir acompanhando as notícias lá de Belém do Pará, os debates ao longo dos próximos dias, tudo muito importante. O presidente da França já está por aqui, primeiro-ministro de Portugal apareceu rapidamente ali, o Montenegro, na tela enquanto o Lula falava, o príncipe inglês, representantes do Banco Mundial, de 170 países, em alguns casos os próprios chefes de governo ou chefes de Estado. Nós vamos acompanhar tudo aqui no ICL. Falando no presidente Lula, o governo comemorou muito uma importante vitória que se concluiu esta semana. A aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A aprovação foi ontem, mas a celebração foi hoje. O Lula estava em Belém, mas o governo, o Palácio do Planalto se reuniu e comemorou muito. Foi celebrada esta vitória no Palácio do Planalto. O projeto passou por unanimidade, já tinha passado na Câmara e ontem passou no plenário do Senado. O Congresso ainda ampliou a proposta original, reduzindo em parte também a tributação para quem ganha até R$ 7.350. Então, para quem ganha até R$ 5.000, é isenção total. Entre 5 e 7.350 é isenção parcial. De qualquer maneira, são benefícios para milhões de brasileiros. A Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura. Rodrigo, golaço do governo, né? A isenção do imposto de renda era uma das promessas de campanha de Lula, se tornou a pauta mais importante desse ano. Além disso, muito provavelmente, o tema vai voltar com força nas eleições do ano que vem como lema do governo, né? E sobre a celebração que você estava comentando, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Guilherme Boulos, ele esteve no Congresso logo depois da aprovação do texto e em entrevista ao Brasil de Fato ele disse o seguinte, Rodrigo, isso é resultado da proposta de Lula acima de tudo, um governo comprometido com o povo e também das mobilizações das ruas. Fomos com milhares de pessoas no Brasil inteiro e isso derrubou a PEC da blindagem e agora foi concluída essa mobilização com a isenção do imposto de renda e vamos começar a taxar os bancos, bets e bilionários, o famoso BBB, né, Rodrigo? É isso, então assim, tem duas partes aí essa ideia, né? Você isenta do imposto de renda quem ganha menos e você cobra mais dos ricos, dos super ricos, que não pagavam quase nada no Brasil. Outro integrante do governo que comemorou bastante a aprovação desta isenção do imposto de renda foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi o grande articulador dessa ideia, né? Ele celebrou os impactos que a isenção do IR, os impactos que a isenção vão provocar na economia brasileira, gerando verba extra, dinheiro no bolso para os trabalhadores. Vamos ver a fala de Fernando Haddad. A partir do momento que 15 milhões de brasileiros vão ter uma renda um pouquinho maior, que pode chegar a um salário por ano, dependendo da circunstância, dependendo do trabalhador, isso significa que o mercado de consumo se amplia, que as empresas vendem mais, que para vender mais você precisa produzir mais, que para produzir mais você precisa contratar mais, que aí é uma roda que gira virtuosamente, que todo mundo ganha, até aqueles do andar de cima que vão pagar um pouquinho mais, vão poder vender mais. Todo mundo vai ganhar com esse projeto, porque nós vamos ganhar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. O Haddad, com um jeito tranquilão dele, trouxe a explicação. Lá nos primeiros governos do Lula, quando o Lula colocou o Bolsa Família para circular em larga escala,
O povo falava assim, o povo da direita, né, os liberais. Isso aí é populismo, é esmola para o povo. Gente, o Bolsa Família significava que o pessoal pudesse comprar comida, verdade? Mas significou a economia girando. É mais dinheiro na mão dos mais pobres, vai para o mercado de consumo, gera emprego, gera renda, comércio nas regiões mais empobrecidas do país. Foi um círculo virtuoso com o Bolsa Família. O que o Haddad acabou de explicar é, com a isenção do imposto de renda pode acontecer a mesma coisa, um círculo virtuoso. Se sobrar 200, 300 reais por mês na mão do mais pobre, ao longo do ano é quase um salário a mais, que em vez de ir para o imposto de renda está indo para o bolso dele. E ele, geralmente o pessoal, né, de mais baixa renda tem tantas necessidades que não vai guardar o dinheiro. Vai colocar no mercado, consumir e a roda vai girar. São 15 milhões de brasileiros, mais economia, mais emprego e mais renda. É um círculo virtuoso, disse o Fernando Haddad. Vamos falar do assunto que eu trouxe logo na abertura do programa? Bolsonaro. Um monte de gente preocupada em poupar o Jair. Ele falava grosso, dizia que fecharia o Supremo, a família dele, né? Fecharia o Supremo com um cabo e um soldado, que não ia mais responder para o Alexandre de Moraes. Agora está de cabeça baixa pedindo socorro. A tentativa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de proteger o Jair Bolsonaro foi para o ralo. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu que agora não é o momento processual adequado para avaliar o pedido feito pelo governador do Distrito Federal, feito pelo governador, para que o Jair passe por uma avaliação médica. O Ibanez queria assim, avaliem aí, coitado, o Jair não tem condição de ir para Papuda. Calma, Ibanez, ele nem condenado ainda foi totalmente, faltam os últimos recursos, calma. A avaliação pedida pelo Ibanez, a avaliação médica, seria para verificar a compatibilidade do ex-presidente cumprir eventual prisão no complexo penitenciário da Papuda. Laura, o Alexandre de Moraes deu um chega para lá no Ibanez, né? Exatamente, Rodrigo. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a demanda não é pertinente, nas palavras dele. Ele também determinou que o pedido seja retirado, por enquanto, da ação do núcleo crucial da trama golpista. A justificativa apresentada pelo ministro é de que o documento enviado pelo governo do Distrito Federal trata de execução penal, que é uma fase posterior ao julgamento dos recursos. Com isso, o ministro afirmou que só deve analisar esse pedido do governo do DF depois do fim do processo da trama golpista. A primeira turma do Supremo começa a analisar o recurso de Bolsonaro amanhã no plenário virtual da Corte e a defesa de Bolsonaro dos demais réus ainda pode tentar outro recurso, Rodrigo. É isso. Assim que terminarem esses recursos, que o Moraes, o Alexandre de Moraes, né, determinar a execução da pena, ele que é o juiz, é que vai definir o local da prisão. As possibilidades mais aventadas aí são uma cela na Papuda, ou na Papudinha, como a gente trouxe ontem, que é um anexo ali da Papuda, ou então uma sala na sede da Polícia Federal do Distrito Federal. A gente já explicou isso tudo aqui. O mais provável é Papuda. Então, sem mimimi. Se tiver que ir para Papuda, vai para Papuda. Depois se discute com laudo médico. Não adianta querer adiantar o serviço para o Jair, viu, Ibanez? Essa foi a resposta. No Supremo, a expectativa é de que a pena comece a ser cumprida até o fim de 2025. Vamos falar de mais uma decisão importante que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou que a Polícia Federal, olha só, abra um inquérito para investigar 2 frentes relacionadas ao crime organizado no Rio de Janeiro. Olha só, primeira frente, esquemas de lavagem de dinheiro de facções e milícias. Porque o Cláudio Castro não quer investigar. Ele só quer fazer rio de sangue e não quer investigar. Então, manda investigar o esquema financeiro. E 2, investigue infiltração de organização criminosa no poder público do Rio de Janeiro. E aí, minha gente, vai bater num tal de TH Joias, entre outros, que era deputado estadual, está preso, é amigo e era ligadíssimo ao Cláudio Castro. Ainda vamos ver muitos desdobramentos desses fatos aqui. Segundo Alexandre de Moraes, a Polícia Federal vai conduzir a investigação priorizando rastreamento financeiro das facções e das milícias ligadas a setores do bolsonarismo. O ministro também solicitou imagens das operações recentes no Rio para verificar possível uso excessivo da força policial. O Cláudio Castro que se cuide. Falando de governadores, de políticos, prefeitos bizarros,
vamos trazer uma informação aqui. Uma notícia bizarra que vem de uma capital no sul do país. Um vídeo publicado pelo prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, hein? Que é um partido considerado de centro. Mas gerou forte repercussão negativa nas redes o vídeo que ele trouxe. O Topázio, esse que está na tela, disse que quem chega à cidade de Florianópolis sem emprego ou moradia recebe passagem de volta. Ou seja, o entendimento dele está extinto o direito de ir e vir no Brasil. O sujeito sai de São Paulo, vai para Florianópolis, tem que comprovar o emprego. Que história é essa? O cara chega em Florianópolis. O que você veio fazer aqui? Eu vim passear. Vim passear. Eu vim passar por aqui. Não, não pode. Volta. Como é que eles vão saber se a pessoa não tem emprego? Claramente vai ser algo feito pela aparência. Tem cara de pobre, deporta. Como se Florianópolis fosse Washington, do Donald Trump. Florianópolis está deportando no estilo Trump, ou está pretendendo fazer isso. O prefeito ainda declarou que mais de 500 pessoas já foram devolvidas pela equipe da assistência social, que o trabalho deve ser reforçado durante o verão. Vamos ver um trecho deste vídeo bizarro do prefeito de Florianópolis. Vamos lá. Todos os dias, centenas de pessoas chegam em Florianópolis por aqui, a nossa rodoviária. Para garantir um controle de quem chega, instalamos aqui um posto avançado da nossa assistência social. Se chegou sem emprego e local para morar, a gente dá a passagem de volta. É como esse caso aqui. Nós recebemos em Florianópolis um senhor que veio de um município aqui do estado e o município simplesmente mandou para cá, sem nenhum vínculo com a cidade. E agora sobrou para o nosso pessoal da assistência social identificar um parente próximo dele para que ele possa ir para sua casa. Vamos resolver, mas eu vou encaminhar esse caso como denúncia para o Ministério Público. Olha aí, como denúncia. É constitucional isso? Eu fico em dúvida também. Me parece que é inconstitucional. Mas eu queria fazer uma pergunta para o prefeito. Ele vai deportar, vai devolver o Carluxo quando ele for lá ser candidato ao Senado em Santa Catarina? Carluxo desceu em Florianópolis. Você está sem emprego, Carluxo, você é lá do Rio. Deporta. Não queremos aqui. Não vai, né? Aí não vai. Bom, depois da repercussão negativa, o prefeito Topázio gravou um vídeo e conseguiu piorar a situação. Vamos ver o que ele respondeu. Vamos lá. Algumas pessoas que desconhecem a realidade da cidade e falando que vamos fazer controle migratório. O que a gente não quer é ser depósito de pessoas em situação de rua. Se alguma cidade mandar para cá, nós vamos impedir, sim. Se a pessoa chega aqui sem saber onde vai dormir, sem qualquer plano de vida, é óbvio que foi despachada de algum lugar. É isso, é uma ação típica aí da extrema-direita, né? Do prefeito de Florianópolis querendo importar o estilo Trump para dentro do Brasil. Vamos falar aqui de mais um prefeito dessa onda de prefeitos midiáticos. Começam achando graça, né? Acham que administrar é gravar vídeo no TikTok. Teve um que se deu mal, hein? Estamos falando do Rodrigo Manga, conhecido pelos vídeos engraçadinhos na internet. Ele foi eleito e administra na base do vídeo. Foi afastado do cargo de prefeito de Sorocaba, no interior paulista, por uma decisão judicial. Está aí na tela ó, o prefeito fazendo vídeo engraçadinho, mas hoje ele não fez vídeo não, hoje ele foi afastado da prefeitura. Laura tem mais detalhes. Rodrigo, o afastamento do prefeito Manga acontece durante a Operação Copia e Cola da Polícia Federal, que investiga supostos casos de corrupção na área da saúde. O prefeito de Sorocaba é um dos investigados, mas a gente não sabe ainda se o Manga foi alvo da operação de hoje, que incluiu o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e sequestro e bloqueio de bens, Rodrigo. Mas é como diz o ditado, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Vamos aguardar, ele tem direito à defesa, né? Vamos aguardar. O afastamento foi apenas temporário, é bom dizer, 180 dias e não implica perda de mandato ou outras penalidades. Nas redes sociais, o prefeito de Sorocaba afirmou que esse afastamento é um plano dos caras para tirarem ele do jogo, em referência a uma possível candidatura. Olha só, hein? Tá sonhando alto o Manga. A possível candidatura para o governo de São Paulo em 2026. Segundo ele, esse seria o plano de voo e que os adversários dele estão tentando impedir. Pessoal, agora uma nota bastante triste, uma tragédia ocorrida na capital paulista. O ex-deputado estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, Paulo Frateschi, morreu na madrugada de hoje aos 75 anos.
Está aí na tela o Frateschi. De acordo com a polícia, ele teria sido esfaqueado pelo filho durante um surto do rapaz. O filho entrou em surto e teria esfaqueado o pai dentro da casa. Frateschi foi presidente estadual do PT de São Paulo, né? É um dirigente histórico do partido e era um amigo muito próximo de Lula, muito próximo mesmo. O ex-deputado iniciou sua atuação política ainda antes de PT, durante a ditadura, quando integrou o grupo de resistência armado Ação Libertadora Nacional. Ele foi preso em 1969, aos 19 anos, depois saiu da prisão, ajudou a fundar o PT e acabou falecendo hoje. O ex-ministro Zé Dirceu fez um post em sua conta no Instagram lamentando a morte do amigo. A gente tem aqui o post do Zé Dirceu com o Frateschi ao lado de Lula e de Pepe Mujica, presidente falecido já, né, presidente do Uruguai. Diz o Zé Dirceu: Paulo Frateschi foi um grande amigo, um dedicado lutador, fundador do PT, deputado, presidente do partido. Dedicou sua vida à construção do PT e às eleições de Lula, de quem era parceiro e amigo. Aí o Zé Dirceu manda para a Yolanda, né, que é a companheira do Frateschi, um abraço afetuoso, com presença amiga e solidária. Seguiremos firmes na sua memória. Descanse em paz. Paulo Frateschi é a nota do Zé Dirceu no dia de hoje. Uma tragédia familiar que acabou matando Paulo Frateschi. Pessoal, uma nota aqui ainda no noticiário internacional, voltando a um assunto que nós trouxemos ontem aqui no ICL Urgente. O caso impressionante de assédio sexual, absurdo, sofrido pela presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, presidenta progressista, presidenta de esquerda. Sheinbaum anunciou uma proposta de reforma constitucional no México para criminalizar o assédio sexual em todo o país. Quando eu li isso, eu perguntei assim, mas como? Não era crime? E não era. A lei era dúbia. Ontem a gente mostrou aqui esta cena, olha só. Um homem se aproxima da presidenta durante um momento em que ela estava ali cumprimentando as pessoas na rua. Se a gente puder rodar de novo. Ele se aproxima, segura a presidenta pela cintura, passa a mão nos seios dela e tenta beijá-la. Ele foi contido pelos seguranças. Laura Couto explica pra gente a proposta de Cláudia Sheinbaum em relação a esse tema. Laura. Rodrigo, a presidenta Cláudia Sheinbaum afirmou que quer usar o caso de assédio sexual contra ela como um precedente para trazer à tona um problema sistemático que afeta todas as mulheres mexicanas. O que acontece é que atualmente o assédio sexual é considerado crime só na Cidade do México, mas a legislação não é uniforme nas demais regiões do país. Então essa reforma proposta pela Sheinbaum tem como objetivo corrigir essa disparidade e garantir proteção legal nacional para todas as mulheres. O governo também anunciou o lançamento de uma campanha de conscientização para promover o respeito e enfatizar que o espaço pessoal das mulheres não deve ser violado, Rodrigo. É isso, importante essa orientação da presidenta mexicana. Uma última nota aqui, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pode dificultar o aborto legal em crianças vítimas de estupro, crianças e adolescentes. Bom, na prática, a proposta suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, o CONANDA, que regulamenta o direito dos menores ao aborto legal. A votação terminou em 317 votos a favor e 111 contra, com amplo apoio dos partidos de centro e de direita. Laura, rapidamente, né? Foi uma votação que mostra a mobilização da direita em torno desse tema do aborto, né, mas acaba atingindo crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Rodrigo, só explicando essa resolução do CONANDA, ela garante que toda adolescente vítima de estupro tem o direito de acesso à informação sobre o aborto, assegurando autonomia para escolher interromper a gravidez de maneira segura e protegida. Mas isso, claro, dentro das possibilidades de aborto previstas na lei, que são feto anencefalo, risco de vida para gestante e gravidez decorrente de violência sexual. A resolução também determinava que a criança e adolescente grávida deveria receber um acompanhamento e processo de escuta especializado. Mas agora, com a decisão da Câmara, todo esse apoio e acolhimento às crianças e adolescentes foi suspenso, Rodrigo. Os parlamentares que votaram pela suspensão alegam que a resolução dá autonomia a menores de 14 anos para realizar o aborto independentemente da autorização dos pais e que o projeto prevê, entre aspas, na prática, uma submissão quase compulsória ao procedimento de aborto. Um absurdo, né, Rodrigo? Estão querendo dizer, criança que sofre estupro, né, não vai poder ter o direito, né, que estava previsto ao aborto depois de violência sexual. Laura, obrigado pela
pela participação mais uma vez ao vivo aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Eu queria aqui lembrar que vem aí o lançamento de mais um livro do Eduardo Moreira, hein? Está prestes a lançar a sua obra que é considerada mais ousada e provocadora. É só um jogo? E se nada disso fosse real? É o lançamento do livro do Edu que acontece neste domingo, 8 horas da noite, dia 9 de novembro. Você pode se inscrever para participar em icl.com.br/livro e aí tem aqui um desconto exclusivo para quem adquirir a obra durante o evento. Participe, é nesse domingo, às 8 horas da noite. O ICL Urgente fica por aqui, vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá. Daqui a pouco eu estou por lá também. Obrigado, gente. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, ó, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp. Com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.